Abra sua palavra, a Bíblia, em Mateus 19, verso de número 16. Estamos vindo aqui debaixo da bênção do nosso apóstolo Diego, da bispa Patrícia, os nossos pastores, que quem esteve em Peniel pode conhecê-los um pouco mais de perto. Saímos de lá debaixo de uma bênção e também debaixo de uma ordenança do Senhor, uma missão do Senhor, porque nós não aceitamos nenhum convite sem antes o Senhor testificar em nosso coração, sem antes o Senhor dizer vá, né? Então, quando eu sou diz, eu estou te enviando, a gente vai. A gente vai porque é Ele que está mandando, é Ele que está nos enviando para um lugar, porque tem um propósito. Estava falando com meu esposo vindo para cá, que eu não prego muito. Trabalho mais na área da adoração lá na igreja, né, pastor? Então, eu prego pouco, não é tanto assim, né? Então, eu sei que quando Deus chama, é porque tem algo pontual para tratar, para trazer através das nossas vidas. E nós estamos aqui como mordomos do Senhor. Amém? Quantos acharam? Dá um glória a Deus bem alto, que eu vi que essa igreja é bem animada mesmo. Eu gosto assim, irmãos, eu pulo, eu grito. Eu sou igual o pastor falou no começo do culto. Eu sou aquele jovem ali, ó, sacudo a cabeça, eu saio até com dor de cabeça, mas eu preciso entregar tudo que tem dentro de mim, sem reservas. E eu espero que essa igreja hoje receba a palavra dessa forma, seja reativa a palavra, reaja a palavra que sai do altar. Então tem um glória a Deus bem forte aí, bem alto aí. Aleluias, aleluias. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 19, verso 16, diz assim: Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Então Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Pode tomar o seu assento. Aleluias. Oh, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor está aqui. Nós podemos sentir a presença do Senhor desde o início desse culto. A primeira canção cantada aqui, Bondade de Deus, já dava para sentir a graça do Senhor sobre essa casa, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quando o Senhor está no ambiente, a palavra dele testifica em cada coração. A palavra do Senhor, ela traz identificações. Por isso eu gosto muito que antes de eu trazer a palavra, eu gosto muito de dizer toda atenção para a palavra do Senhor. Toda reverência na palavra do Senhor. Nós adoramos, nós louvamos, nós pulamos, nós nos alegramos, nós ofertamos. E agora é o momento em que a palavra será pregada. E nesse momento é onde tem muita batalha. Muita batalha espiritual, por quê? Porque o intuito de Satanás é que a palavra não desça para o teu coração. O intuito de Satanás é para que a tua palavra fique na tua mente. E na tua mente você decide o que você vai fazer com a palavra. Se você vai colocá-la em prática ou se você vai colocá-la no teu bolso furado e deixar ir. Mas o Espírito luta constantemente contra a nossa carne, para que a palavra desça para o nosso coração. Para que ela passe pela nossa mente, que é onde é a sede do nosso entendimento, e desça para o nosso coração, que é onde é a sede das nossas decisões, é onde nós de fato temos ali o total entendimento pleno do que aquilo que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas. Então não se distraia com quem está ao teu lado, não se distraia com os irmãos que estão a serviço hoje no culto. E fique atento a tudo aquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco. A passagem do jovem rico, ela é muito conhecida. Acredito que muitos que estão aqui conhecem essa passagem, que está em muito mais dos outros evangelhos, sempre está citando ali a respeito do jovem rico, que estava tão pertinho da salvação. Estava ali, ó, frente a frente com o Salvador. Teve a experiência de ver Jesus cara a cara e perdeu aquela chance. Eu quero fazer uma pergunta para você.
Se você tivesse a experiência de ter o Salvador cara a cara hoje, e Ele tivesse o poder, aliás, Ele tem o poder, de expor o seu coração, de colocar um espelho diante de você e você pudesse ver o seu coração da forma como Ele enxerga. Porque muitas vezes nós olhamos o nosso coração de uma forma. Mas e o Senhor? Que é o único que tem poder de acessar a nossa alma, lugares ocultos que nós escondemos muito bem de homens, mas de Deus nada se esconde. Se você tivesse a oportunidade de ser como o jovem rico hoje, o Salvador está na minha frente. A salvação encarnada está na minha frente. Qual seria a tua reação? Porque nós acabamos de ler sobre um encontro que não foi só um cara a cara. Não foi algo só visível aos olhos, eu estou vendo o Salvador. Foi muito mais profundo do que vê-lo ali na matéria, na carne, verbo encarnado. O tete a tete que aquele jovem rico teve com o Salvador foi profundo, foi íntimo, apesar de, visivelmente, ali com os olhos carnais talvez, a gente só entender que Jesus estava falando sobre bens materiais. Jesus estava acessando um coração e revelando o que estava dentro dele. E sabe o que Jesus quer fazer hoje com a minha vida e com a sua? Ele está se colocando na tua frente, hoje, nesse culto. Acessará o teu coração de uma forma profunda. E vai expor para você, não para mim. Para mim ele vai expor o meu. Para você ele vai expor o teu coração. E aí você vai entender aonde de fato o teu coração está preso. Aonde de fato o teu coração está amarrado. Teu coração é prisioneiro de quem? Foi exatamente isso que aconteceu na passagem que nós acabamos de ler. Um jovem pertinho do Salvador e deixou a salvação esvair sobre os seus próprios dedos. A Bíblia relata um encontro entre Jesus e esse jovem. Esse jovem tinha o quê? Muitas riquezas, muitos bens materiais. E ele pergunta para Jesus: como eu posso adquirir uma vida eterna? Então Jesus direciona ele acerca dos mandamentos. Diz: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não furtarás. Mas para aquele jovem, todas aquelas ações, e ele mesmo diz, ele estava muito convicto disso, todas aquelas ações estavam sendo muito bem já executadas. Não fazia sentido para ele estar cumprindo tudo aquilo e ainda assim não ter convicção do que é ter a vida eterna. Então ele responde a Jesus: mas Jesus, eu tenho feito tudo isso, eu tenho cumprido todos esses mandamentos, o que mais eu preciso para acessar essa vida eterna? Então Jesus olha para ele e diz: viu, pegue tudo que você tem, todos os seus bens, todas as suas riquezas, venda tudo e com o dinheiro dê aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Só depois disso você vem e me siga. Primeira coisa que eu aprendo aqui: depois disso, você vem e me siga. Existem bagagens e mazelas na nossa vida que não vão nos acompanhar quando a gente segue Jesus. Então não adianta a gente querer carregar algumas carruagens, algumas malas, algumas coisas nas nossas costas. Porque muitas delas o Senhor vai dizer: deixe tudo para trás. Porque não serve mais para a caminhada que Jesus tem proposto para nós. Eu quero dizer para você, meu querido, que dói deixar coisas. Que é difícil abandonar algumas coisas. E eu não digo aqui bens materiais, eu digo relacionamentos. Eu digo rodas, pessoas, mesas. Até mesmo igrejas, familiares que não edificam a nossa fé. Ambientes que corrompem o nosso coração. E a palavra é muito clara nesse verso que eu acabei de ler. Não tem como seguir a Jesus trazendo conosco
dentro das nossas carruagens, bagagens e malas que não nos servem mais, que não precisamos mais. Sabe o nosso maior problema quando a questão é seguir a Jesus? É que nós achamos que nós precisamos de coisas da nossa vida antiga para seguir a Jesus. E na verdade, tudo que nós precisamos é dele e não das coisas que vieram antes dele. Tudo que a igreja precisa é caminhar com ele, através dele, ouvindo a voz dele, sendo direcionada por ele, vivendo na dependência dele. Eu quero dizer para vocês, então a palavra do Senhor já começa te dizendo nessa noite: deixe tudo que não edifica a tua vida e siga ele de uma forma plena. Siga ele de uma forma completa. Não tem como nós seguirmos e carregarmos algumas coisinhas. Não tem como seguir a Jesus e continuar ainda em algumas mesas. Não tem como seguir a Jesus e continuar sentando ainda em algumas cadeiras. Não tem como seguir a Jesus e continuar testando o velho homem. Não. A gente brinca muito com o velho homem, não é não, pastor? Brinca demais com o velho homem. Amados, não acorda esse defunto, não. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. O problema é que a gente transfere tudo pro capeta. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Eu vivi muito tempo na minha vida falando tudo é o diabo, tudo é o diabo. Até entender que muitas coisas é caráter mesmo. Até entender que muitas coisas são decisões, como o pastor falou. É uma decisão. Eu e a minha casa servirá ao Senhor. É uma decisão. E o evangelho de Cristo vem e siga-me, é decisão. O que ele fez com esse jovem aqui foi o quê? Ele ofereceu uma escolha. Ele disse, a decisão tem que ser essa. Venda tudo, dê tudo. Do dinheiro que você vender, você não vai ficar com nada. Você vai dar para o pobre. Você não disse que ama o próximo? Aí sim, vem e me segue. Evangelho de Cristo é decisão. É escolha, não é sentimento. Não é emocionalismo também. Por isso que muitas igrejas estão cheias de pessoas e vazias do Espírito. Por isso que muitas igrejas as pessoas choram, se derramam, mas se não há conversão de almas, o Espírito não está trabalhando da forma como deveria. O Espírito não está tendo a liberdade que ele gostaria de ter. Entende? Então o reino de Deus, evangelho de Deus, não é sentimento, não é emoção, é escolha, decisão e conversão. Mas o que é que estava em jogo dentro desse encontro com o jovem rico? A questão nesse encontro não era sobre o visível aos nossos olhos naturais. Jesus ali, cara a cara com ele na matéria, certo? Jesus ali como ser humano. Mas era sobre o que estava escondido dentro da alma daquele jovem. Aquilo que só o Senhor conhece, aquilo que só o Senhor tem acesso. Mas por que Jesus falou sobre bens e riquezas com aquele jovem? Porque essa era a linguagem que ele mais conhecia. Lembra da mulher no poço? Jesus, para ministrar a palavra para ela, precisou falar o quê? A língua dela. E qual era a língua dela? A água. Qual era a língua daquela mulher? O poço. Jesus também, quando vai curar a mulher do fluxo de sangue, diz para ela, vai que a tua fé te salvou. Tua fé te curou. Falou sobre fé. Fé era a língua daquela mulher, porque ela vivia 12 anos esperando por um milagre. E Pedro? Pedro era o quê? Pescador de peixes. Jesus chama ele para ser um pescador de homens. Eu quero dizer para você que Jesus sempre vai ministrar o nosso coração dentro da nossa linguagem, queridos. Dentro daquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que nós estamos entendendo. Para que a gente possa entender, para que a gente possa enxergar com clareza, discernir a direção que Ele está nos dando e sermos alcançados pela graça que nos salva todos os dias. Jesus está falando através da nossa própria linguagem. Por que Ele fala sobre bens, sobre dinheiro, sobre
jovem, porque aquele jovem vivia uma vida pautada em bens, em dinheiro, em grandes coisas materiais. Então talvez eu estou falando aqui com pessoas que o seu coração está apegado em coisas materiais. E talvez seja isso que Deus está ministrando o teu coração aí, meu querido. Será que você está como esse jovem também, tão apegado a uma vida próspera nessa terra, se esquecendo que a maior prosperidade do homem é ter a sua salvação garantida nos céus, é ter o teu nome escrito no livro da vida? Entende? Por que a gente foi tão pego de surpresa quando veio a pandemia? E ficamos tão desesperados. E eu nunca vi como a igreja ficou desesperada. Eu via uma igreja pela fé e também eu via uma igreja toda temorosa pela falta de trabalho, pela falta de dinheiro. Aonde está o coração da igreja? Ele fala sobre bens, porque era a melhor forma que aquele jovem ia compreender a revelação da palavra. Era a área que mais dominava o coração dele, para ele seguir aqueles mandamentos. Sabe, uma das coisas que eu aprendo aqui também nessa palavra é que ele chega até Jesus e diz: eu já sigo todos esses mandamentos, mas você vê que a palavra começa com ele perguntando: o que eu posso fazer para garantir a vida eterna? Mas se ele era um cara tão rico, né? E tão convicto que ele seguia os mandamentos, ele era convicto disso. Ele fala aqui: eu já faço tudo isso. Então ele tinha convicção que estava tudo certo. Mas até mesmo na maior convicção do homem, lá dentro, no fundo, ele sabe que ainda falta algo. Porque para um homem como ele, que não dependia de ninguém, tinha uma vida muito próspera, e de acordo com o coração dele, ele seguia todos os mandamentos. Então por que ele procura Jesus? Então por que ele vai até Jesus e fala: como que eu faço para garantir a vida eterna? Porque lá no fundo ele sabia que tudo que ele tinha na terra não estava ainda garantindo aquilo que era eterno para ele. E essa é uma verdade que nós precisamos declarar sobre a nossa vida. Essa é uma verdade que nós precisamos viver. Sabe, amados, nós podemos ter tudo nessa terra. A gente pode ter a melhor igreja, a gente pode ter a melhor casa, a gente pode ter a melhor família, a gente pode ter o melhor trabalho, a gente pode ter dons e talentos e sermos dotados de uma eloquência e sabermos fazer tantas coisas. A gente pode ter muitas coisas nessa terra. Mas assim como Paulo, eu quero dizer hoje aqui: olhai para as coisas do alto. Olhai para as coisas do alto. Havia algo dentro dele que sabia que ainda não era suficiente ter tudo aquilo. O que te trouxe até Jesus? Era algo dentro do seu coração que sabia que ainda não estava completo. Ou você vem aqui só por emoção? Você vem até a igreja por quê? Por que você congrega? Por que você gasta seu domingo na igreja? Porque você sabe que só com Cristo você passa a ter uma vida plena. Porque lá dentro, no profundo da tua alma, do teu entendimento, você sabe que sem Ele, toda a nossa vida se torna insuficiente. O que faltava? Faltava o reino. O que estava faltando para aquele jovem? O reino. O reino que Jesus disse para Nicodemos. Um reino acessado pela água, pelo renascimento, pela purificação e pelo Espírito que renova a mente e o coração do homem. Esse jovem, ele sentia falta dessa vida nova. Uma vida que nem ele conhecia. Quantas são as vezes que nós estamos aqui pensando: falta algo, falta algo, falta algo. Quando você acessou a Jesus a primeira vez, quando você ouviu falar do Senhor pela primeira vez, eu tenho certeza que dentro do seu coração estava: falta algo na minha vida, falta algo na minha vida. Você sabe o que está faltando mesmo sem conhecer. Eis aí o poder do Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer os nossos corações, converter os nossos corações e até nos instigar a conhecer um reino que nós ainda nem sabemos como é.
acha que Deus vai se revelar por completo da primeira vez? Deus vai jogar algumas gotículas sobre o teu coração para te instigar a conhecê-lo de formas profundas. Ele sentia falta de algo e por isso ele buscou Cristo. Mas ele precisava primeiro descobrir onde estava a raiz do seu coração, onde o seu coração estava enraizado. E a resposta ficou muito clara. O coração dele estava nos bens. O coração desse jovem estava na estabilidade que o dinheiro estava proporcionando para ele. E isso foi mais forte que a decisão de abandonar tudo e seguir a Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Aquilo que está em teu coração é mais forte que o amor que você sente por Cristo? Aquilo que está dentro de você, para esse jovem era o bem material. E para você? É a sua família? É a sua casa? É os seus bens também? É a igreja? É o seu ministério? São os seus dons? São os seus talentos? O que está dentro do teu coração? É a sua carreira profissional? São os seus sonhos? São os seus projetos? Os seus propósitos? Isso é mais forte, é mais poderoso, é mais latente que seguir a Cristo de uma forma completa? Isso é mais forte, mais latente do que aceitar o reino na sua totalidade e não em meios termos. O reino de Deus não pode ser condicional. A gente não pode colocar condições para seguir a Jesus. Uma vez que nós erguemos as nossas mãos e dizemos: eis-me aqui, meu querido, não tem mais volta. Ou você vai e chega até o final, ou não tem nenhuma outra escolha para a tua vida. Então a pergunta nessa noite para mim e para você é: o que está dentro do teu coração, o que aprisiona a tua alma, o teu espírito, é mais forte que a presença de Deus? É mais forte do que conhecer o Senhor na sua intimidade, na sua particularidade? O amor pela tua família é mais forte que o amor por Ele? O amor por tudo que te rodeia nessa terra é mais forte do que o teu amor por Ele? Porque se for mais forte, eu quero dizer, existe uma raiz de idolatria. Porque quando nós estamos dispostos a viver muito mais para essa terra e menos para os céus, existe uma raiz de idolatria nessa terra. Pastora, se eu amar mais os meus filhos do que a Deus, é uma idolatria? Sim. Se eu amar mais a igreja do que o Senhor, é uma idolatria? Sim. Se eu amar mais o meu dom do que aquele que me deu o dom, é uma idolatria? Sim. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. A Bíblia condena aquele que se prostra diante de outros deuses. E outros deuses não são apenas imagens que outras religiões adoram. Outros deuses muitas vezes é a nossa casa, é a nossa família, é os nossos bens. Pastor, então eu não devo amar? Deve. Mas tudo precisa estar debaixo do amor que você tem pelo Senhor na tua vida. Porque, meu querido, aprenda uma coisa: se quem está do teu lado não foi açoitado numa cruz do Calvário, não vale todo esse amor. Quem está do seu lado tem as mãos furadas? Não tem, pastora. Então não vale toda a tua entrega. Quem está do seu lado derramou até a última gota de sangue pela tua vida? Não, pastora. Então não vale a tua devoção. Teu coração, a tua devoção precisa estar em um único Senhor. Porque o dia que Ele vier e tirar tudo de você, só vai sobrar Ele. E aí, aonde estará o teu coração? Oh, meu amado, o Senhor procura uma igreja devota, entregue total para Ele. Não curiosa. Ele tinha curiosidade, o que eu faço para adquirir? Mas quando Jesus diz, entrega tudo, aí dói. Quantas coisas Deus tem pedido para ti e você não quer abrir mão? Será que Deus tem pedido coisas para você e você não quer abrir mão?
um pecado de estimação? Um relacionamento que o Senhor já disse que não é do agrado dele? Vasculha aí as tuas emoções, o teu coração. Você sabe o que Deus te pede e o quanto você está disposto para entregar, para colocar no altar, para queimar com o fogo que arde e não para de arder, que queima continuamente. Oh, meu amado, o holocausto queima continuamente. O fogo não se apaga. O que é que precisa ter, pastor? É sacrifício, é entrega. Precisa ter coisas no altar. E o Senhor nessa noite está dizendo: coloca isso no altar. Aquilo que está aprisionando o teu coração, que eu já tenho pedido, eu já tenho falado. O Senhor está dizendo: entrega no meu altar. Entrega no fogo que consome, fogo que refina o ouro e tira todas as impurezas e afasta aquilo que é impuro do ouro e torna ele purificado. Oh, aleluia. Naquele encontro com Jesus, Jesus queria mostrar aonde estava o coração do jovem, como Ele está querendo nos mostrar nessa noite aonde está o nosso coração. Ele quer que a gente examine o nosso coração nessa noite. É uma noite que nós precisamos examinar o nosso coração. Sabe, é difícil quando a gente examina o coração, porque a gente descobre coisas que nós não gostaríamos que fossem expostas. Na nossa tolice humana, porque o Senhor conhece tudo. Não é? Ano passado eu descobri que eu amava meu pai demais, a ponto de ficar tão desesperada e esquecer que Ele lá em cima é quem governa tudo, quem faz tudo. Se Ele quiser dar a vida, Ele dá. Se Ele quiser tirar a vida, Ele tira. E não sou eu que vou impedir os planos do Senhor. A gente estava falando sobre isso quando nós estávamos vindo para cá. E ali eu descobri como meu coração amava meu pai de uma forma meio assim: não, meu pai não. Não toca no meu pai. Não mexe no meu pai. Sabe, queridos? Que a gente vive... Meu pai não é cristão, então eu vivo ali, ó. Eu e minha mãe e minha irmã, mais de 20 anos, buscando pela vida do meu pai, esperando o dia que ele vai erguer as mãos e vir até Jesus. E aí, o Senhor toca. E às vezes a gente ora, né? Deus toca, Deus transforma, Deus mexe. Só que daí, Deus mexe do jeito dele. E aí o jeito de Deus nem sempre é a forma que a gente quer. Eu falo muito que é fácil declarar: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É, meu amado. Ela é boa, perfeita e agradável, ó, para Ele. Nem sempre é para nós. Sabe? Mexe em coisas que a gente não queria que mexesse. E eu me vi muito preso, meu coração nisso, sabe? No meu pai. E quando ele acabou se acidentando por conta de uma briga em um bar, eu vi meu pai morrendo assim e eu fiquei desesperada. Eu amo a canção Escape, pastor, mas eu cantei ela uma semana antes de acontecer tudo com meu pai, então eu tenho um pouco de receio de cantar ela às vezes, sabe? Porque eu declarei algo e eu vivi sobre isso na semana seguinte. E eu me lembro que meu pai acabou se acidentando, foi para o hospital, enfim, virou todo aquele processo, emergência, abriu a cabeça e fomos para casa. Naquele desespero, aquele susto, né, de receber aquela notícia, aconteceu tal situação, e a gente já se vê ali entre a vida e a morte e tudo mais. Meu pai foi para casa, no dia seguinte minha irmã liga falando que ele estava meio esquisito, estava falando coisa com coisa, a cabeça dele acho que não estava muito legal, estava meio esquecido, não sabia mais quem era quem. Eu falei: deu ruim. Aconteceu alguma coisa na cabeça dele, o hospital não pôde entender, não fez os exames necessários, enfim. Fui para casa da minha mãe com muito custo, lá ali já desesperado, meu marido sabe como eu fiquei. Fui para casa da minha mãe com muito custo, convenci ele a voltar para o hospital. Voltamos para o hospital, fizemos tomografia, deu um sangramento interno. 1/3 do cérebro do meu pai já estava tomado pelo sangue, porque a ferida por dentro acabou vazando e afetou o lobo da fala, da dicção e da memória. Então ele estava totalmente assim, meu pai tem 56 anos, ele estava totalmente
Eu fiquei desesperada, eu falei, meu pai vai morrer. E o médico falando, seu pai é uma bomba relógio. Se ele sair do hospital, ele morre. Esse foi o decreto que eu escutei. E aí, meu coração estava tanto no meu pai, e não naquele que gerou o meu pai, que eu me apeguei no hospital. O hospital para mim era o lugar que ia salvar o meu pai. E eu fiquei apegada naquilo, não, você não pode ser no hospital. E quem conhece meu pai sabe que meu pai foge de hospital e de tudo que vocês possam imaginar. Então era uma briga dentro do hospital. Você não vai sair, eu vou sair, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. Eu não sou obrigada a ficar. E meu pai decidiu ir embora. E aí, eu falei, Senhor, meu pai vai morrer, porque ele não está no hospital. E aí? Onde estava o meu coração? Na razão, no hospital. Como a gente pode chegar nesse ponto? De esquecer que quem dá a vida e quem tira a vida é Ele. E se apegar em algo tão terreno, tão humano. Você acha que Deus ia se limitar a um hospital, amados? Deus podia levar o meu pai dentro do hospital se Ele quisesse. Mas quem estava sendo testado ali? Na minha razão, eu falava, meu pai é osso duro de roer mesmo. Ô bichinho difícil. Mas na verdade, era Deus. Sabe quando Deus endureceu o coração de Faraó? Deus endureceu o coração do meu pai para provar a minha fé. Para mostrar para mim aonde estava o meu coração, como foi com esse jovem rico. Amados, eu falei com meu esposo vindo para cá, eu falei assim, cara, eu me vi numa situação que Deus tirou todas as ferramentas dessa terra para mim. Eu não podia convencer meu pai a estar lá no hospital. O hospital não ia ter acesso rápido se ele passasse mal em casa. Ele ia ter, sei lá, um derrame, um AVC, ele ia morrer. E o que eu podia fazer? Nada. E entrei dentro de casa desesperada, tendo crise de ansiedade, vendo meu rosto, meu olhar projetava meu pai, eu enterrando meu pai. E o Vitor foi tomar banho, eu entrei no quarto, sentei na cama, chorei. Falei, Senhor, eu não tenho mais ações nessa terra. Eu não tenho mais como lutar. E o Senhor estava esperando o que de mim? Entrega teu coração. Desfoca do seu pai. Lembra-te de mim. Eu dou a vida, eu tiro a vida, eu faço, eu desfaço, eu dou escape, eu dou livramento, eu faço. Sabe? Quem é você se eu levar o seu pai? Quem a Juliana vai se tornar se eu tirar alguém que ela tanto ama de perto dela? Aonde está o teu coração, pastora Ju? Porque é fácil nós falarmos, a gente falar de fé. Eu falei muito pro Vitor também, é fácil a gente falar pro paralítico, viu? Calma que a tua hora vai chegar, mas você não está há 38 anos esperando o teu milagre. É fácil nós falarmos de fé fora do processo. Dentro do processo o esquema muda. Entende? Naquele dia, naquele quarto eu orei. Orei. Falei pro Senhor, olha Senhor, se o Senhor for olhar para as obras do meu pai, esquece. Ele não tem nada para oferecer para o Senhor. Eu já fiz muito para o Senhor e eu não estou aqui. Eu falava muito para ele, não estou aqui querendo barganhar nada, mas é o que eu tenho hoje. São as palavras que tem dentro de mim. Eu fiz muito para o teu reino. Se o Senhor puder olhar para isso e salvar o meu pai, faça. Todavia eu aceito a tua vontade. Meu coração está em ti, não está no meu pai. Dormi. Dia seguinte minha irmã me ligou. Corre para Itu, que o pai quer ir para o hospital internar. Mas eu não acreditava. Corremos, eu falei, era Deus. Não era sobre meu pai ali, sabe? Era sobre o que estava aqui dentro do meu coração. Porque às vezes a gente idolatra tanto alguém que está perto, porque nós amamos demais. Mas e se Deus mexer nisso? Pergunto hoje para você, e se Deus mexer em alguém ali? Se Deus tocar em alguém que você ama tanto, seu coração vai mudar no que tange ao Senhor, no que tange aquilo que Ele espera de você. A sua fé vai mudar, a sua perseverança vai mudar. Você vai desfocar do seu propósito. O Senhor está falando com vidas aqui, eu sei que Ele está. Porque eu não testemunho sobre isso, é raro quando eu falo sobre isso, até porque é muito recente, não falo muito sobre isso, mas o Senhor está direcionando a falar disso, é porque o Senhor está ministrando a igreja, dizendo assim, meu querido, se eu tocar naquilo que você tanto ama, teu coração vai continuar me amando acima de tudo e acima de todos. Se eu mexer naquilo que você tanto gosta, naquilo que você deposita tanto a sua vida, os seus dias, as suas horas, oh meu
motivação. Se o Senhor tocar nisso, aonde vai parar o teu coração? Aquele jovem tinha convicção de que ele estava no momento certo, ele estava vivendo a melhor fase da vida dele, ele tinha total convicção de que os mandamentos que estavam ali na lei estavam sendo todos seguidos. A Bíblia vai dizer que Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para fazer com que a lei fosse cumprida de fato. Não só com palavras e sermões, mas na prática. Então Jesus fala para ele, não matarás. E eu pergunto para a igreja, o que já morreu na sua mão? Os dias atuais hoje. Vamos pegar a passagem do jovem rico e jogar nos dias atuais. Olha o mandamento que Jesus fala para ele, não matarás. E a pergunta de Jesus hoje para nós é, o que é que já morreu na sua mão? Através da sua mão. Isso aqui é muito mais do que tirar uma vida física. É sobre proteger tudo que Deus quer que viva. Relacionamentos, caráter, fé, sonhos, comunhão, palavras, atitudes, omissões que matam pessoas, que matam chamados, que matam ministérios, que matam sonhos. Saul matou um princípio quando sacrificou sem esperar o profeta. Sansão perdeu a sua força quando abandonou seu princípio. Ele foi derrotado não pelos inimigos, ele foi derrotado por ele próprio. Então há uma pergunta do Espírito de Deus hoje aqui. O que já morreu na sua mão? Já viu coisas nascerem e morrerem na sua mão? Na palma da sua mão? Relacionamentos que você escolheu viver, estava vivendo e de repente morreu. Sonhos que você tinha, projetos que você tinha e de repente morreu. Se esvaiu pelos seus dedos. Princípios e valores que você negociou e de repente a tua vida de intimidade, de relacionamento com Deus morreu. Quantas são as coisas que nós matamos dentro de nós mesmos? Aí vem Jesus falando também sobre não adulterarás. E aqui não é só conjugal, mas é trair a confiança do Senhor. Quando você toca naquilo que é impuro. Israel foi chamado de adúltero porque abandonou Deus por causa de outros deuses. Tiago 4:4 vai dizer, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Adulteramos quando negociamos nossos princípios. Adulteramos também quando negociamos os nossos valores. Adulteramos quando a gente rompe o caráter que Cristo inseriu dentro de nós e colocamos dentro de nós atitudes deste mundo, ações e decisões deste mundo que deturbam o caráter de Cristo na nossa vida. Quando a gente troca o Senhor pelo dinheiro, quando a gente troca o Senhor por uma carreira profissional, quando a gente troca o Senhor pelos prazeres dessa terra, quando a gente troca o Senhor pela própria igreja, todas as vezes que nós trocamos o Espírito Santo, nós estamos adulterando. Não furtarás. O que é que você já roubou de alguém? A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Ele é uma pessoa. E ele se entristece com as nossas ações. Se ele se entristece, existem também momentos em que ele se alegra, não é? As suas ações, suas decisões, a vida que você está levando, tem entristecido ou tem alegrado o Espírito? Porque se começou alegrando e causou entristecimento em algum momento, você roubou essa alegria. E não que nós temos o poder de tirar algo do Espírito Santo.
Nunca. Nós não temos o poder de tirar nada de Deus, nada de Cristo, nada do Espírito. Mas as nossas ações mudam aquilo que Ele está sentindo ao nosso respeito. Em muitos momentos nos alegramos, mas também alegramos a Ele, mas também entristecemos Ele. Roubamos muitas vezes essa alegria quando a gente sai do centro da sua vontade. A gente rouba a nossa própria paz quando a gente quer controlar tudo. Quando tudo tem que estar debaixo do nosso domínio, do nosso governo, sendo que Cristo já nos disse, todo o domínio estava sobre os seus ombros, todo o governo estava sobre os seus ombros. Roubamos a nossa própria intimidade com Deus quando deixamos o pecado, o medo e o passado definirem aquilo que nós somos. Jesus veio para nos dar uma nova filiação, uma nova identidade. Qual é, pastora? De filhos por adoção. Mas muitas vezes nós roubamos isso de nós mesmos quando nós permitimos que o medo, que o pecado, que o passado, que pessoas que não pagaram o preço que Cristo pagou, defina aquilo que nós somos em Deus. Vivemos uma vida de culpa, de vergonha. Isso é roubar o valor que o próprio Deus nos deu. Quando negociamos princípios, nós perdemos força também no mundo espiritual. O maior ladrão da nossa vida pode ser nós mesmos. Então, nessa noite, olhe no espelho. Jesus fez aquele jovem se olhar por dentro e enxergar onde estava o teu coração. Nessa noite, se olhe no espelho. Não furte da sua vida aquilo que Deus derramou com abundância. Não roube da sua história aquilo que Deus derramou com abundância sobre a tua vida. Oh, meu amado, não transfira as culpas. Não insira sobre a tua vida vergonha, culpa, passado, mazelas, carruagens. Não coloque sobre a tua vida, oh meu amado, aquilo que Cristo já pediu para que você abandonasse. Ele derramou sobre nós uma graça abundante, salvadora, redentora. Não roube isso de você mesmo. A Bíblia diz que o diabo está onde? Ao nosso derredor. Então quem abre a porta para nós entrar, para ele entrar? Nós mesmos. Então nós transferimos muitas culpas, mas na verdade quem dá acesso, tanto para o diabo quanto para Deus, somos nós, pastor. A Bíblia diz que o Senhor está batendo a porta. E aquele que abrir, ele entra, ele ceia. E o diabo está onde? O diabo está ao nosso derredor. A Bíblia diz que a luta é contra a carne e contra o espírito. A gente abre a porta. Quem entra? Quem vai entrar? Quem permite que isso entre nas nossas vidas? Somos nós mesmos. Jesus manda aquele jovem vender tudo para revelar o que estava no coração dele e para provar se tudo que ele estava dizendo realmente era verdade. Ele dizia: eu amo o próximo acima de mim, como a mim mesmo. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Mas aí Jesus fala: vende tudo e dá o seu dinheiro para os necessitados. Aí ele dá para trás. Então ele amava com condições. O amor do Senhor foi incondicional para as nossas vidas. Por que a gente ama Deus com condições? Por que a gente impõe condições para o Senhor? Por que quando é com Deus a gente gosta de colocar alguns limites? Por que quando é Ele que está pedindo, a gente gosta de colocar algumas barreiras? Às vezes o nosso chefe do nosso trabalho nos pede tantas coisas, a gente faz hora extra, a gente se desgasta, a gente se mata para entregar, para cumprir com aquele propósito, para cumprir com aquele dever. Às vezes na obra, os nossos pastores nos inserem em tantas coisas e a gente vai e faz. A gente deixa muitas coisas para trás. Vem, faz, se esforça, estuda, dá o seu melhor na obra do Senhor. Mas quando é Ele que está nos pedindo algo que nós guardamos lá dentro, sabe?
algo que Ele já disse, não faça, não vá, não vai fluir desse jeito, não vai caminhar dessa forma. Aí a gente dá para trás. Eu acho que eu não amo tanto assim. Não a ponto de entregar tudo para Ele. Quantas são as vezes que nós dizemos, eu estou bem com Deus, eu sempre falo com Deus, está tudo certo, eu vou na igreja, eu cumpro as escalas, eu estou bem, eu falo ali com Deus, estou ali dirigindo, estou falando, estou ouvindo louvor, estou recebendo também. Quantas são as vezes que na nossa convicção humana está tudo certo? A minha pergunta é, será que está certo mesmo? Se Deus te testasse hoje, como fez com aquele jovem rico, Ele vai encontrar um tesouro terreno ou Ele vai encontrar um tesouro eterno dentro do seu coração? Provérbios vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mateus 6:21 também vai dizer, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se o Senhor nesses próximos dias testar o teu coração, aonde Ele vai encontrá-lo? O que o Senhor vai enxergar dentro de você, igreja? O Senhor está testando a sua igreja nos últimos dias, porque Ele não vai recolher uma igreja, meu amado, que adultera com esse mundo. O Senhor não vai recolher uma igreja que está com o seu coração enraizado nas coisas dessa terra. O Senhor vai recolher uma igreja espiritual. A mensagem dos últimos dias, a igreja não pode mudar. João Batista inicia o seu chamado pregando uma mensagem. No meio do seu ministério, ele continuou pregando a mesma mensagem. E no fim do seu ministério, ele continuou pregando a mesma mensagem. Não adultere a mensagem no teu coração. Não adultere a palavra no teu coração. A igreja não pode adulterar aquilo que vem do alto. A igreja não pode mudar aquilo que está sendo derramado do alto. A igreja precisa entender que se o Senhor está perguntando aonde está o teu coração, é porque existem pessoas em que o coração não está no Senhor. Olhe para os discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam achando que estavam certos naquele caminho. Eles tinham convicção que eles estavam no caminho certo. E no meio daquele caminho aparece Jesus e eles não reconhecem o Mestre. Eles só reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. Aí eles perguntam, não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco? Quando eles perguntam isso, meu coração queima, porque eu penso, não ardeu o meu coração quando Ele falava comigo e dizia para mim fazer de uma forma e eu fiz de outra? Não ardia o meu coração quando Ele falava no pé do meu ouvido, quando Ele me ministrava de uma forma tão profunda e eu não consegui reconhecê-lo, porque a minha convicção dessa terra me dizia que eu estava bem, me dizia que o que eu orava já estava ótimo. Sabe, amados, nós vivemos uma fase do tanto faz. Tá bom desse jeito, não precisa avançar. Tá bom assim, pastor, não precisa crescer mais, não precisa largar as tendas. Sai dessa vida do tanto faz, meu querido. O Senhor está nos convidando, meu amado, a caminhar pelo sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é mistério. São coisas que nossa mentalidade humana não compreende, não tem acesso. Mas para aqueles que o reconhecem no meio do caminho, estes sim sabem quem Ele é. Que toda convicção humana caia por terra nessa noite. Porque Cristo não veio para trazer convicção. Jesus veio para trazer certeza sobre essa terra. A convicção, ela é baseada numa opinião pessoal que nós temos. A convicção, ela é baseada em valores humanos. Mas a certeza é a ausência de toda dúvida. A certeza é a plena segurança naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós cremos em Cristo. Os discípulos estavam certos que a vida deles estava correta.
Mas quando Jesus parte o pão, a realidade. Não ardia? Era Ele. Era Ele, não ardia o nosso coração. O que nos cegou, que a gente não percebeu que era Ele, que andou o caminho inteiro do nosso lado, era Ele já ressuscitado, e a gente não percebeu e não reconheceu a voz do Senhor. Amados, a igreja, ela está tão cheia das suas próprias convicções, que ela não está reconhecendo a voz do Senhor falando com ela. A gente está tão cheio de nós mesmos, das certezas, nós achamos que sabemos de tudo. Aí você olha para Nicodemos, chegou diante de Jesus, pastor, achando que estava tudo certo. Ele conhecia a lei, era um dos melhores professores daquela época, era mestre, conhecia tudo, e para ele estava tudo certo. Aí veio Cristo e olha para ele e diz: oh, Nicodemos, se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito, você não vai conhecer o reino que eu vim apresentar sobre essa terra. Quem nós achamos que nós somos? Sabe, Nicodemos, estudado na palavra. A gente pode ter o melhor estudo dessa terra, ser o melhor mestre de conhecimento teológico, mas se não nascer do Espírito e da água, não tem acesso ao reino que Cristo veio trazer sobre essa terra. Jesus não trabalha com suposições, Jesus trabalha com certezas. Era isso que ele estava dizendo para o jovem rico: você tem tudo dessa terra, mas você não tem o que está lá. Quer ter o que está lá? Quer acessar o que poucos acessam? Quer caminhar num sobrenatural com o Espírito Santo? Deixe tudo para trás. Não se torne um prisioneiro daquilo que está amarrado nessa terra. Não se torne um prisioneiro daquilo que está trancafiado já sobre essa terra. Não se torne um prisioneiro dessa terra. O Senhor ministrou isso sobre a vida daquele jovem, e a gente vê isso sendo testificado com os discípulos. A Bíblia vai dizer que os discípulos, quando viram era ele, a gente não sabia, voltaram para Jerusalém, voltaram para a capital da adoração, voltaram para o lugar onde se erguia um altar de adoração para o Senhor. O Senhor está convidando a igreja nos últimos dias a retomar o altar de adoração, a voltar para um lugar onde não é sobre o que nós temos nessa terra, mas é sobre aquilo que está dentro de nós, é sobre o que flui dentro de nós, é sobre quem nós somos quando ninguém está perto de nós, quem nós somos nas provações, quem nós somos nas lutas, quem nós somos nas batalhas, quem nós somos nas percas. Ah, meu amado, no meio de muitos processos, a gente não se permite reconhecer a voz do Senhor, mas Ele está partindo o pão nessa noite e dizendo: oh, sou eu que falo com a minha igreja nessa noite. Reconheçam a voz do bom pastor, daquele que discipula suas ovelhas, daquele que é a porta do aprisco, aquele que é o teu bom pastor. Oh, Jesus. O jovem tão perto da salvação, mas seu coração estava longe. É como a canção de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não existe uma verdade aqui dentro, não é? Não é assim? Não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for essa canção para ti, se o meu coração não for essa canção para ti, de que vale a pena ter tudo nessa terra, de que vale a pena ter tudo nesse mundo, de que vale a pena ganhar toda a minha casa para o Senhor e o meu coração estar longe dele.
aqui por vidas que estão buscando pelos seus familiares. Meu querido, de que vale a pena tu ganhar toda a tua casa para Jesus, mas no final de tudo você ter desviado o teu coração. Quantas vezes nós vemos pessoas ganhando a família inteira e depois se perdendo? Oh, meu amado, teu coração tem que ser uma verdade diante do Senhor. Ele parte o pão todas as vezes para que os nossos olhos possam ser abertos, para restaurar um altar de adoração dentro do nosso coração, para receber o nosso coração por inteiro. Sabe, não sejamos uma igreja meio termo. A Bíblia diz, as 7 igrejas da Ásia, oh meu Deus, das 7, só 2 tinham o coração voltado para o Senhor. Só 2 abandonaram tudo para seguir Jesus. Uma perdeu o amor, outra dizia que estava viva, como esse jovem, como Nicodemos. Eu estou viva, estou acesa, estou para cima. Aí vem Jesus dizendo para ela: você tem fama que está viva, mas por dentro já morreu faz tempo. Outra deixou Jezabel entrar e doutrinar, deixou o dinheiro entrar no altar e destruir aquela casa de oração que era aquela igreja. Outra vivia num tempo de mornidão, o tanto faz. Aí vem Jesus dizendo: filho, escolhe um caminho, ou você é frio, ou você é quente. Porque morno desse jeito aí, ó, já foi, já está perdido. Se tem uma coisa que deve doer no coração do Senhor, é ver um povo reunido, mas com o coração longe dele. É ver a gente gastar a nossa vida nessa terra, fazendo tanto por pessoas, e não entregando isso aqui, ó, para Ele. As provações, nós permitimos que provações mudem o nosso coração com Deus. A gente permite que desafios, que percas dessa terra mudem o nosso coração com o Senhor. Às vezes a gente próspera, a gente se torna tão próspero nessa terra e não oferta na casa do Senhor mais. Eu aprendi que o que Deus me dá hoje é suficiente. Eu falo tanto sobre isso, querido, e essa é uma verdade que eu carrego dentro do meu coração. Eu amo viver como o povo viveu naquele deserto, sabe? Vivendo pro dia. Se Deus não me dá mais, é porque Ele sabe que aqui vai mudar. E às vezes a gente pede tantas coisas pro Senhor e o Senhor não nos dá. E aí a gente se volta contra o Senhor, pensando que Ele é mau, que Ele não pensa em nós, que Ele nos esqueceu, porque Ele não está fazendo, porque Ele não está entregando, porque Ele não está respondendo. Você já parou para olhar o teu coração? Será que o Senhor já não te disse que não vai te dar isso? Porque Ele prefere ter o teu coração. Entende isso, queridos? Tem coisas que Deus não vai te dar, tem orações que Ele não vai responder, porque se Ele fizer, muda quem você é nele. E o Senhor tem compromisso com o teu coração. O Senhor tem compromisso com a tua essência. O Senhor tem compromisso com aquilo que você entrega no altar dele. Por isso Ele nos convida nessa noite: entrega tudo. Não faça como esse jovem. Não fique dando para trás, dando passos para trás. Se Ele está pedindo, entrega. Se Ele está falando, entrega. Se Ele está dizendo, pode dar, não vai faltar. Entrega nos pés do Senhor. Entrega. Sai de uma vida de convicção. Ele precisa encontrar em nós corações rendidos. Isso é um tesouro no céu, onde a traça não vai corroer,
Ladrão não vai roubar. Ah, meu amado, eu não sei o que você esperava nessa noite, mas eu vim com muita expectativa a respeito dessa palavra, porque como o Senhor tem me ministrado sobre isso. A igreja dos últimos dias é aquela em que o coração está no Senhor por completo. Eu quero que você saia desse lugar com isso no teu coração. Se Ele virar uma mesa na tua casa, quem você se torna nele? Se Ele tirar tudo de você, como fez com Jó, quem você se torna nele? Se Ele te pedir algo que você não quer entregar, quem você se torna nele? Ah, amados, um coração que entrega tudo, chega até Ele com cheiro, perfume, uma essência diferente. Gostaria que você se colocasse de pé agora nesse lugar. Você pode fechar os seus olhos? Encurva a tua cabeça. E nesse momento, através daquilo que foi pregado, ministrado, examine o teu coração agora. Examine o teu coração, traga ao teu entendimento agora a tua mente. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem pedido para você? Coloca no altar do Senhor hoje. Vai custar, vai doer, mas é a vontade dele para a tua vida. Não guarde mais isso dentro do teu coração, lance fora. Coisas que você ainda traz da sua vida, lá de trás. Coisas que você não conseguiu abandonar ainda. Você conhece o teu coração, você sabe o que o Senhor tem te pedido, o que Ele já tem falado com você, não só hoje, mas eu tenho certeza que no decorrer de todos os seus dias. Coisas que você ainda não abandonou, o que o Senhor tem te pedido nessa noite. Traga a sua memória agora, identifique no teu coração e apresente diante do altar do Senhor nesse momento. Coloque diante do altar dele, para que o Senhor possa te conduzir a uma vida plena de satisfação, mas muito mais do que isso, o seu coração ser um coração agradável diante do Senhor, um coração que tem cheiro de pureza, um coração que tem cheiro de purificação, de regeneração, um coração que tem um bom perfume, um coração que quando adora, ele sabe que está entregando tudo, ele sabe que não está retendo nada. Apresenta diante do Senhor as tuas frustrações que ainda te aprisionam. Apresente diante do Senhor sonhos e projetos que ainda não aconteceram e pergunte para Ele: Senhor, é da tua vontade eu ainda conduzir isso sobre a minha vida? Se não é da tua vontade, aqui está, eu apresento no teu altar, eu entrego no teu altar. Faça essa oração agora diante do Senhor. Apresente para Ele aquilo que Ele já tem te pedido, ou aquilo que você está carregando, o que você trouxe hoje aqui quando você entrou por aquelas portas, aquilo que te aprisiona, aquilo que ainda te acorrenta, aquilo que é difícil lançar sobre o altar. Ah, meu querido, Ele é aquele que sonda os corações e traz à nossa memória o que precisa ser transformado dentro de nós. Traz à nossa memória o que precisa ser mudado dentro de nós. Receba da palavra, receba da palavra, receba da palavra. Que suba ao Senhor um cheiro novo, um cheiro
coração que entrega na sua totalidade, na sua integralidade. Oh, que suba até ti, que suba até ti.